Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente que não sabe nem quando nem como. Pedro Mexia confessa-se evangelista para falar das eleições brasileiras e João Miguel Tavares declara-se albanês. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que os Antónios do PS se encontraram por duas vezes em público e em prime time, antes de distribuirmos as pastas ministeriais, fazemos o balanço dos debates entre Costa e Seguro. Teve a necessária paciência evangélica para acompanhar os debates, Ricardo Araújo Pereira? Oh, Carlos, eu diria que foi uma paciência pré-evangélica, porque foi paciência de Jó. É anterior. Sofreu. Sim, é uma paciência. Paciência evangélica foi uma expressão. É uma paciência agravada pelo desespero. É porque, Senhor, porque é que me estás a obrigar a ver isto? Paciência evangélica foi uma expressão usada no debate por António Costa ao falar da forma como estava a ouvir Seguro. Exatamente. Mas. E eu realmente compreendo, porque ouvir Seguro. Requer paciência? Requer alguma paciência. Mas ouvir Costa, curiosamente também, aliás, há aqui vários... Um dos problemas daquele debate foi que, ao contrário do que as pessoas estavam à espera, afinal António Costa não é o Messias. Não transforma água em vinho, não... embora ressuscite o morto, porque o Seguro estava mortíssimo. Mas isso no primeiro debate. No primeiro ele de repente pareceu, peraí, ele está vivo. Mas qual foi o seu segundo debate? Percebes que é como Lázaro? Não, afinal levantou-se um bocadito, mas depois caiu outra vez. Mas há dois Lázaros, não é? E ele, enfim, a gente vai falar sobre isto. A sofisticação bíblica deste homem. Qual foi o seu momento preferido do debate? Foi. Eu acho que estamos até o momento que viu mais vezes. Foi o momento que eu vi mais vezes, devo dizer. É o momento em que António José Seguro está a dizer a verdade. Posso garantir que esta não preciso da verificação de factos do público. O público fez uma. Para esta não é necessário, eu próprio investiguei. E é uma frase ao nível do Ich bin ein Berliner. Exatamente. Então é esta. Este é um gráfico que aqui está. Este é um gráfico que aqui está. Este é um gráfico que aqui está. A razão... Este é um gráfico que ele está. Só disse uma vez, infelizmente, mas eu em casa puxei várias vezes para trás. Como assim? Porque és doente mental, mas... vi nada daquele vídeo, sim. Acontece-lhe muitas vezes? Acontece muitas vezes. Estar várias vezes para trás. É para os patés, mas não é para ver o Vamos avançar. Tu é que provocaste isto. Mas era para seguir. Era para seguir. E vi muitas vezes este momento. É um momento em que o candidato está, como eu já disse, a ser rigoroso. Aquilo é de facto um gráfico e é um gráfico que ali está. Eu estou farto de candidatos que apresentam gráficos que ali não estão. E o facto deste gráfico ali estar tranquilizou-me imenso. Por outro lado... Intranquilizou António Costa. António Costa intranquilizou. Por outro lado não se percebe nada do gráfico. Mas uma pessoa fica... Olha, mais ou menos ali está. Mas intranquilizou António Costa, sim, como vamos ver. Os deputados do PS fizeram bem em discutir e questionar a constitucionalidade daquele orçamento. Lá está. Aqui há dois... Como é que se chama isto? Eu gosto de um homem que está na televisão a discutir e diz... Como é que chama aquilo? É discutir. Não, mas faz e remata com... Porque isto foi no primeiro debate, não é? Esta frase. E claramente António Costa esqueceu-se que é ali para discutir. Só depois na segunda lembrou-se e ganhou claramente. Mas no primeiro achou que era para comparecer. Aliás, o problema sempre da campanha de António Costa é que, como António Costa é obviamente melhor, é como aquelas equipas, os três grandes que acham que vais entrar em campo e se ganha o jogo. Não, é óbvio que António Costa é melhor, mas é preciso, como é que se chama? Discutir. Discutir e ganhar. Como ele debate foi em Portugal. Como ele ganhou no segundo, e vamos lá ver se também ganha no terceiro, porque tem todas as condições para isso, mas é preciso... Discutir. A frase mais repetida foi "fica-te muito mal". Fica-te muito mal. Como é que interpretou isto Carlos, no contexto de uma discussão entre camaradas?
Eu vi o debate, lá está, com paciência, e a sensação que tinha era que uma gorda tinha ido experimentar roupa para a zona infantil da Zara. Só fica-te muito mal. Luís, fica-te muito mal. Fica-te muito mal. Há muito tempo que ninguém dizia na televisão uma frase cujo sujeito é uma gorda. Parecia mesmo. E há aqui uma questão que é: fica mal estar sempre a dizer que o que o outro está a fazer fica mal. Isso fica mal. E portanto. Aliás, foi engraçado porque as pessoas. Há aqui um Mizanabim que fica mais. As pessoas gostam de fazer comparações entre quem é que é o Sá Carneiro, quem é que é o Soares, ou na América quem é que é o Kennedy. Curiosamente, a figura política mais citada pelos vários comentadores para se referir a António José Seguro foi Calimero. A quantidade de pessoas que falaram em Calimero a propósito de António José Seguro, porque eu não sei, honestamente, se na política e mesmo fora da política, aquela estratégia ganha um voto ou ganha a simpatia de alguém. Aquela coisa de fui traído, faltaste a palavra, isto não se faz. Basicamente ele está a acusar o Costa de ter sido um político. Exato, claro. E estar à janela do município é uma vantagem ou uma desvantagem para António Costa? Essa frase é uma grande argolada, porque um autarca, sobretudo um autarca de Lisboa, tem muito mais a mão na massa e faz muito mais coisas do que praticamente qualquer outro político. Não este presidente em particular, mas ser presidente da Câmara de Lisboa não é estar à janela, como é óbvio. É uma noção bastante patética. A não ser quando o Benfica ganha o campeonato. Exatamente. Mas... Isso é na varanda. É a varanda, pois, não é na janela. O PS está reforçado ou enfraquecido depois desta luta intestina? Não vejo como possa sair de alguma maneira reforçada. É Quer dizer, no PSD também há a tradição daqueles congressos em que chamavam... Mas isto é inédito. Cães e gatos uns aos outros. Não, mas isto é inédito por causa de prolonga-se excessivamente no tempo. Não é? 3 meses disto. E estes debates tendem a ser cada vez mais virulentos e notou-se muito isto. Eles faziam isto durante anos em sótãos, como se sabe. Exato. E agora vieram fazer isso O historial do PS é que isto se fazia, mas num sótão. E agora vieram fazer para o prime time, como tu dizias, e para as redes sociais. É diferente. E, portanto, mas para quem está de fora é divertido de ver. No meu caso é muito esclarecedor. Agora, mesmo quando António José Seguro ganha debates com a estratégia Calimero, como foi o caso do primeiro debate, eu estou muito convencido que ninguém lhe dá um voto, porque ninguém dá um voto a dizer pois é, coitadinho, fizeram-lhe tão mal, mas agora quer que ele seja primeiro-ministro. Ninguém quer que o desgraçadinho seja primeiro-ministro. Quem é que vota em desgraçadinhos? Ninguém. Portanto, aquilo mesmo quando ganha, António José Seguro perde. Entretanto, Marinho Pinto anunciou um novo partido e o corte, a ruptura com o MPT. Surpreendeu este divórcio assim tão cedo, tão Sim, eu gostei muito da surpresa do presidente do MPT. Foi o típico caso da pessoa do engate de discoteca e há uma das pessoas que acha que era para casar. Na manhã seguinte, não era para nos unirmos em laços matrimoniais. Mas eu só pedi um telefonema. Eu fiquei encantado com a candura do presidente do MPT que achou que Marinho Pinto... pedi um telefonema de despedida. Não, ele deixou um post-it no frigorífico. Não deixou nada, nem post-it. O senhor parece que soube pelos jornais, mas ele era para ter aparecido numa reunião e agora tem um novo partido. E quer dizer, aquilo era tão óbvio que o Marinho Pinto utilizou a primeira barriga da aluguer que lhe apareceu à frente que... Mas quer dizer, vai-se amontoando estes sucessivos exemplos desta nova forma de fazer política. E nós sabemos o que dá as novas formas de fazer política. Aliás, o partido de que Marinho Pinto vai fundar é um partido que inverte as letras, segundo se diz, vai se chamar PDR, que é uma versão das letras do PRD. Portanto, mais um partido dos moralistas em que se percebe onde vai dar o moralismo todo. E eu estou contente, porque isto era muito óbvio e eu tenho pena pelos cândidos, como o presidente do MPT, ou por alguns votantes. Pelos votantes, confesso que não tenho muita pena, porque não estavam atentos. Mas foi mesmo... O presidente do MPT foi mesmo de doer o coração. Ele dizia, não estava à espera. E agora um partido tão claramente unipessoal, talvez não tenha havido um caso de um partido tão unipessoal como aquele que Marinho Pinto vai fundar, porque mesmo o de Ramalhianes tinha à volta algumas figuras públicas. Claro que sim. Tem viabilidade
nestas circunstâncias, João Miguel Tavares? Eu tenho dúvidas que isto faça muito pela popularidade de Marinho Pinto. Eu acredito que ele tenha uma votação simpática numas legislativas, porque pode concentrar algum voto de descontentamento, mas não vai ter nada que se pareça com as últimas europeias. E provavelmente pode-lhe acontecer com o PRD, já teve a sua primeira grande votação e a partir daí é sempre a descer. Acho possível que isso aconteça. Não vejo propriamente... O PRD teve uma votação... Teve 18%. Não, teve 20 e tal por cento. E foi uma assim, à volta de 20%. Sim, mas isso no caso dele parece-me impensável. Ele é interessante. Apesar de tudo, não dá para comparar, quer dizer, apesar de tudo, não, tira até o apesar de tudo da frase. Não dá mesmo para comparar um partido cuja figura tutelar era Ramalhianos com Marinho Pinto. Mas Marinho Pinto também, em entrevista, ele disse também que só queria a pasta da saúde. Marinho Pinto já deu uma entrevista a explicar, portanto, quando fosse, coligava-se e queria a pasta da saúde. É saltar tantas etapas. É saltar muitas etapas, mas também não é ser muito ambicioso. Afinal, o senhor só quer chegar a Ministro da Saúde. Só saltou as seguintes etapas. Fundar o partido, ser eleito, ser convidado. São só 3. Qual é que lhe parece ser o maior talento político de Marinho Pinto, Ricardo Araújo Pereira? Eu ainda não descobri, mas está a analisar. Há uns que ele não tem. Por exemplo, já descobriste se é Marinho Pinto ou Marinho Pinto? E Pinto ainda não. Ou Marinho. Ou Marinho também. Mas um talento que ele não tem é o das siglas dos partidos. Porque o anterior, ele até fez uma brincadeira muito gira, era Marinho Pinto Terra. MPT. Exato. E agora este PDR, eu receio que, tendo em conta as intervenções públicas de Marinho Pinto, por exemplo, relativamente ao tema da homossexualidade, quando ele for falar com alguns congéneres franceses e se reclamar do PD, representante do PD, pode haver mal-entendido. E nessa medida recomendo prudência. Vamos ver o que nos reservam os passos subsequentes, tanto com a formação do novo partido de Marinho Pinto, como com estas primárias socialistas de que estivemos a falar, que ainda vão durar mais 2 semanas. Agora distribuímos as pastas ministeriais e o João Miguel Tavares quer justamente ser o ministro das pastas, destas ou de outras mais vistosas? Das pastas e do pacote. Também quer no pacote? Não, é porque eu fiquei fascinado. Outra coisa que nunca tinha sido perguntada. Não, discutiu-se imenso o tamanho do pacote com as moedas. Estou a falar sério? Havia quem falasse em envelope, o tamanho do envelope com as moedas. Mas também havia quem falasse... dos espectadores que precisamos dele. Também quem falasse pacote. Porque de facto aquilo saiu a pasta da investigação, da inovação e da ciência, que assim, à primeira vista não parece uma coisa muito bombástica, mas vieram-nos logo avisar. Mas atenção, aquilo tem um pacote que nunca mais acaba. 80 mil milhões de euros. E depois, naquela coisa muito parola, dá sempre ideia, 80 mil milhões de euros. Então, como Carlos Moedas é português, vai sacar uma data de massa para Portugal. Uma pipa de massa. Uma pipa de massa, que é uma coisa bonita, porque é isso que serve a União Europeia. Não é? Nós queremos já a União Europeia, os Estados, a diluição das identidades nacionais. Mas depois vai-se ver que nós ficamos muito contentes porque ele fica com uma pipa de massa, porque achamos que aquilo vai pingar muito para Portugal. Tipo, como se ele andasse lá a desviar fundos especiais para a investigação em Portugal. Agora... Estás a discutir os benefícios que houve para Portugal quando temos tido um Presidente da Comissão? Exato, como todos nós vimos. Não percebo isso. Agora, foi uma pasta que deu algum jeito ao PSD. Porquê? Dentro das 27 pastas, e quando nós olhamos para o nome delas entre vice-presidências e pastas claramente mais importantes em termos políticos, aquela está cá no fundo da escala. Mas os socialistas não podem atacar aquilo, porque a investigação e a inovação é algo com que eles têm constantemente na boca. E, portanto, embora ele não tenha tido realmente também não posso dizer boca. Embora ele não tenha tido uma pasta muito vistosa, teve um nome que tramou os socialistas a atacarem de frente e, portanto, deu algum jeito. Parece-me um bocadinho absurdo no sentido em que Carlos Moedas não parece ter um currículo que o torne particularmente adequado para gestir esta pasta. Mas isto tem a ver com a própria maneira como a Comissão é organizada. Eu diria que primeiro poderiam atribuir as pastas aos países e depois os países iam à procura das pessoas certas para aquela pasta. Primeiro escolherem as pessoas e depois andarem ali a tirar papelinhos à sorte, um jogo de cadeiras. Na semana passada o Ricardo Araújo Pereira ironizou com o facto de ter havido notícias, nomeadamente creio no Financial Times, da possibilidade de Carlos Moedas ser comissário do emprego. Exato. E afinal vai ser comissário da investigação científica. Parece-lhe mais calhado
para esta pasta do que para a anterior? Parece-me até muito perigoso, porque o que os membros deste governo costumam fazer ao dinheiro que vai para a investigação científica é resgatar bancos e meterem swaps, ou o que é. Portanto, eu receio que estes 80 mil milhões que ele tem ainda vão parar, sei lá, ao BES, uma vez que normalmente esse é a linha programática de onde é que se mete o dinheiro. Mas por comparação com o emprego... Deixa-me dizer uma coisa sobre o emprego, porque Manuela Ferreira Leite deu mais um contributo para aquele renhidíssimo campeonato dos comissários ressabiados, que nós já tínhamos falado aqui de Maria João Rodrigues, e ela, neste programa, disse que Junquer tinha a pasta do emprego guardada para Silva Peneda. Se fosse Silva Peneda, era o Silva emprego. Peneda, teria sido o emprego. E, portanto, eu proponho, é um campeonato que eu estou a achar muito interessante, sobretudo porque talvez se compreenda aí também algum do mal-estar que hoje em dia existe outra vez entre Belém e São Bento. Ou seja, dá a ideia, tendo em conta a proximidade de Manuel Ferreira Leite a Cavaco Silva e de que Silva Peneda aos dois, dá a ideia que o Sr. Presidente da República também é capaz de não ter ficado muito contente com o Carlos Moedas. Não gostou do pacote? Não gostou do pacote, não. Que competências é que lhe parecem necessárias para ser um bom comissário europeu, Pedro Mexia? Além de ter um bom pacote. À partida, ter conhecimento da pasta que lhe é atribuída, ter alguma projeção internacional e ter capacidade de negociação e talvez falar inglês, pelo menos ao nível do Olli Rehn, o que não é assim um limiar muito... Não sei, não faço a mínima ideia se é o caso. Quer dizer, projeção internacional, Carlos Moedas não tem. Eu acredito que ele seja... Tudo o que tenho lido sobre ele é competente. Parece-me que é uma pessoa que será capaz de, se tiver alguma disponibilidade financeira e se estudar os dossiês, que será capaz de... Mas politicamente parece não dar grande relevância a Portugal, até pela forma como o Junquer, ao que consta, se esqueceu dele. Sim, evidentemente que não é uma pasta de primeiro plano. Na apresentação dos comissários. Mas também justamente por ser um tema do qual é difícil, portanto, como é um tema... catchy, sexy. Exatamente. É difícil dizer mal, portanto, só se ele for muito desastroso ou se tiver uma política muito austeritária, como se diz agora, é que cairá em desgraça, senão, em princípio, estará mais ou menos protegido. Está entregue a pasta das pastas ao João Miguel Tavares. O Ricardo Araújo Pereira quer tornar-se ministro do Contador. Para contar o quê, exatamente, Ricardo Araújo Pereira? É para contar quantos dias passaram, quantos dias vão passar até alguém ir preso nisto. Não é ciclismo. Do caso BES, não é ciclismo. É nisto do caso BES, quantos dias vão passar até alguém ir preso. Tem preferências? Eu, por mim, encarcerava tudo até àquele contabilista. Tudo, até ao contabilista. Mas... És um justicialista. É verdade. Esta semana o Financial Times tem na capa uma foto de Ricardo Salgado com uma mascarilha de irmão metralha. O Financial Times. Não é o crime. Exatamente, não é o crime. Eu estou a citar apenas, é uma sugestão que eu deixo, mas gostava de ver, porque, repare, por exemplo, o setor não financeiro, normalmente as grandes falcatruas, a jogatana, a especulação, é no setor financeiro. Agora, o setor não financeiro do BES, que era saúde, hotéis, cabeças de gado... Em princípio, aquilo perdeu 4 mil milhões, aparentemente. Não, porque o setor não financeiro visitava muito o setor financeiro. Pois eu sei que visitava, era muito lá de casa. É que este tipo de negócios, em princípio, pode perder algum dinheiro, mas 4 mil milhões... Só das duas uma. Ou as cabeças de gado andaram a ruminar milhões de euros. Enganaram-se no governo. Eles têm isso em linguagem gestual é ruminar. É ruminar. Okay. Tem os cofres cheios de feno e andaram a dar euros às vacas. Não é possível termos em Portugal uma resolução de uma situação destas, como, por exemplo, o caso Madoff nos Estados Unidos. Madoff já está a cumprir os seus 150 anos de prisão. E foi muito rápido. Foi um ano, não é? Por duas razões. Por um lado, porque o nosso sistema é ultra garantístico em termos dos arguidos, até um certo ponto bem, a partir de um certo ponto mal, parece-me a mim, mas enfim, isso é um debate que tem acontecido algumas vezes e, portanto, é possível todo o tipo de recursos e de manobras dilatórias e, portanto, recursos
num certo sentido é bom, manobras dilatórias é quase sempre mau, mas também há uma outra razão de cultura política de algum respeitinho pelo poder e de só apanhar as pessoas quando elas queiram em desgraça e de coisas que se sabem durante anos. O caso que se passou há uns anos com o Vale Azevedo foi muito revelador desse sentido, em que tudo aquilo se falava há muito tempo, mas foi preciso ele deixar de ser presidente do Benfica, porque havia algum receio. Tanto faz ser o Benfica como outro clube qualquer, mas, até porque há outros casos. E portanto há uma cultura ainda, mas parece que neste momento se está a dar um passo importante para, pelo menos, quebrar o sentimento de impunidade. Há outra coisa que existe, é aquilo que penso que foi o Paulo Moraes que falou nisso numa entrevista agora por causa do processo face oculta, que é a questão de como é que deve funcionar a suspensão das penas após recurso. Não é? Se o recurso deve ou não ter um efeito suspensivo. E ele defendia um sistema em que as pessoas cumpriam a pena e depois os recursos correriam, etc. Mas isso também supunha uma celeridade nos recursos que e em termos de filosofia penal também é muito discutível. É discutível, claro que é discutível. Não se pode dizer, no entanto, que não haja mão pesada, e nós não tivemos a oportunidade de falar disso na semana passada já, mas houve o caso de condenação de Armando Vara e do sucateiro Manuel Godinho. Surpreendeu a dimensão das penas. Sim, sobretudo no caso do Godinho, surpreendeu muito. 17 anos e meio para sabendo nós que é raro um homicida em Portugal apanhar, digamos, alguns deles sequer metade daquilo, mesmo que a pena não venha a ser esta definitiva, para um crime de natureza não pessoal, portanto patrimonial. 17 anos e meio, quer dizer... Mas os 5 para a vaga já me parece bem, não é? Sim. Quer dizer, parece-me sim, bem. Os 17 anos e meio. Quer dizer, parece uma conversa de qualquer. 5 anos foi bem. Mas quer dizer, 17 anos e meio, tendo em conta que a nossa moldura penal vai até aos 25, 17 anos e meio supõe um daqueles crimes, assim, daqueles chocantes, como um homicídio. Apesar de tudo os crimes de sangue têm outro peso. Mas eu acho que os crimes contra as pessoas deviam ter uma... Não só a moldura penal... Matar não é o mesmo que roubar, como é evidente. Matar não é o mesmo que roubar. Os roubalos estavam mortos. Foi por isso, matar não é o mesmo que roubar, mas roubar muito causa infelicidade a muitas pessoas. Mas aquilo que eu há bocadinho estava a dizer, estava a brincar com o Ricardo, a chamar-lhe justicialista, porque eu encontro muito nas mesmas pessoas estes ticles em simultâneo, que é dizer em simultâneo que nunca ninguém condena ninguém, os poderosos não são tocados, e depois, quando os poderosos são tocados, acusam a justiça de justicialismo. E parece-me que convém não balançar entre os dois lados. Aparentemente houve uma boa investigação, houve uma boa acusação, houve uma sentença bem fundamentada. Portanto, quem tem sido mais acusado de justicialismo até tem sido os média do que os tribunais. Não, mas eu vi gente acusar estes tribunais a dizer, mas que é isto? Isto agora é para dar o exemplo? A justiça não tem que estar a dar exemplos. E parece-me uma... Como é que interpreta Ricardo Araújo Pereira as palavras de Armando Vara ao sair e ao dizer, foi a única declaração dele, que tinha sido condenado pelas circunstâncias? Sim. Pela sua circunstância? Sim, é mais filosófico. Eu percebo, pois é, por causa do Ortega y Gasset e tal, mas eu invocaria aqui outra filósofa, que é a minha avó, que sempre me disse, evita, não te metas na droga e não te metas nas circunstâncias também, porque isso pode levar a pessoa à prisão. Armando Vara não seguiu esse conselho. Eu gosto sempre quando uma pessoa é condenada, mas houve aqui uma injustiça, que normalmente é as desculpas costumam ser melhores do que as circunstâncias. Confesso que estava à espera de uma melhor. Será que é isso que é alegado no recurso? Porque ele vai recorrer? Sim. Terá alegado circunstâncias? Temos aqui um jurista que sabe certamente se a circunstância pesa ou não pesa na... A circunstância pesa em absoluto, só que a circunstância que ele estava a falar não tem a ver com a circunstância em que ele cometeu ou não os mas percebeu qual era? A circunstância é ele ter sido uma pessoa influente no Partido Socialista. Penso que é isso que ele estava a referir. Não estou a ver outro sentido útil daquelas pessoas. Sim, ele já tinha falado, aliás, num julgamento político. Ele tinha sugerido que havia uma intencionalidade política por trás eu acho que é isso que do julgamento. As declarações. As circunstâncias contam sempre
Basta dizer que se atacar uma pessoa numa rua às escuras é mais grave do que se atacar numa rua com iluminação. Portanto, as circunstâncias contam sempre. O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro do Contador, e suspeito que terá ainda muito para contar. E agora é a vez do Pedro Mexia vir contar-nos o que é que o motiva a querer ser Ministro da gaita. Sabe que isso pode ser mal interpretado. Sei, eu queria. Tu fazes propósito. Eu tinha escolhido do que eu estou cá para estimular as más interpretações. E depois faz ar de enjoadinho. Não, pus este sítio para onde vocês estão a levar a conversa. Que gaita é que tem andado a pensar, Pedro Mexia? Nenhuma gaita. Não, eu tinha escolhido o kilt, mas o kilt não dava para fazer o trocadilho, porque o que é uma gaita, peço desculpa pelo plebeísmo, é o facto Plebeísmo. É o facto de haver nações. Que é coisa que aqui não costuma acontecer. Que é o facto de haver nações. É uma chatice. Há umas pessoas que ficam muito incomodadas com isso e esperneiam e tal. Porque, de facto, há regiões na Europa que, por razões históricas e linguísticas e outras, acham que são nações e, portanto, querem ser independentes. Os escoceses vão votar em referendo na próxima semana se vão continuar ou não ligados ao Reino Unido. Os escoceses têm todo o direito a... Ou se ficam independentes. Têm todo o direito a escolher, independentemente da questão da viabilidade ou não da Escócia como país independente, mas isso cabe a eles escoceses decidirem. Mas existe, evidentemente, um efeito de contágio que pode acontecer na Europa, sobretudo se ganhar o sim. As últimas sondagens já são mais pró-não do que pró-sim, mas em relação ao que era há umas semanas atrás, o sim tem subido. Tem ideia da escolha que faria se fosse escocês? Não faço a mínima ideia. É um assunto da Inglaterra e da Escócia, não me diz respeito. Eu não sou realmente a favor da independência da Escócia. Eu acho é que os povos têm direito à autodeterminação, como se dizia antigamente. A escolher o seu destino. E, portanto, assim como sou a favor de que os escoceses decidam, também sou a favor que os catalães, etc. E acho que isso aborrece muito as pessoas que acham que esta história, estas nações, já devia ter acabado. É como aquelas pessoas que se incomodam com coisas que iam ter acabado, como a religião ou outras coisas do género. Há pessoas que no espaço público dizem: maçada ainda se discutir este assunto, isto já devia estar desde o Augusto Conde, que isto já devia estar ultrapassado. E há pessoas que ficam tão maçadas com o facto de ainda haver nações, que achavam que nós todos devíamos querer ser regiões de uma mirífica Europa unida, e eu, enfim, saúdo o facto das nações quererem ser nações. Vê implicações deste referendo a nível europeu, para além do caso concreto da Escócia e do Reino Unido, João Miguel Tavares? Não, vejo desde logo, como estava a dizer o Pedro, na questão da Catalunha. Os catalães vão votar em breve, embora aí a votação não seja oficial, no sentido em que o Estado espanhol não a reconhece. Não, e isso é que me parece, e argumentam com a Constituição, e eu consigo perceber isso, mas lá está, a Constituição serve para servir o povo. Não, mas juridicamente tem razão. Juridicamente têm razão, mas eu como famoso constitucionalista... Eu sei que esse é um tipo de argumento que não te eu não consigo. Vamos à questão da autodeterminação. Eu acho que a autodeterminação é um direito básico de qualquer povo e de qualquer indivíduo ter o direito de pertencer. Mas a verdade é que, no caso da Escócia, a Escócia entrou numa união com a Inglaterra e os outros territórios das Ilhas Britânicas há 300 anos e como entrou, por uma decisão do poder de então, agora sai. Portanto, aí, no caso da Espanha, houve um pacto constitucional, há uma Constituição que define que o Estado tem regiões... Não, e então? Mas tu próprio disseste que és a favor deste. Não, mas há um problema jurídico. Há um problema jurídico, mas aí, desculpa lá, mas os problemas jurídicos não se podem necessariamente sobrepor, de repente, àquilo que é... Quando a Constituição sobrepõe, lamento. Resolve o problema constitucional. Está bem, com certeza. Primeiro resolve o problema constitucional. Não é fácil resolver o problema constitucional, não é? Já que estamos a falar... Se a Madeira quiser ser independente, a Madeira está à vontade para poder ser independente. Quer dizer, se existe uma identidade local e aquelas pessoas que vivem naquele sítio querem ser independentes, depois não podem, quer ser independente, mas quer manter o euro e depois quer ter relações privilegiadas. Isso é que não, como é evidente, não é? Não se pode querer ter o bolo e comê-lo. Já que estamos a falar desta gaita, já tem preparado o kilt, Ricardo Araújo Pereira? Eu já vesti saias na minha vida, mais e em trabalho, mais por questões profissionais do que por recreativas. E é uma velha profissão. É uma velha profissão, mas não tenho o kilt, embora
eu seja também, como o Pedro disse, seja favorável a que os povos decidam. Por exemplo, eu ainda não perdi a esperança de Portugal ser uma nação independente também. tenho esse sonho. E os escoceses têm o mesmo e portanto, acho que sim. Vamos ver no que dá o referendo. Está explicada a questão da gaita, levantada pelo Pedro Mexia. E avançamos a todo vapor para a Albânia, porque o João Miguel Tavares diz sentir-se albanês. Foi no fim de semana passado que pediu naturalização. Foi no fim de semana passado, ao minuto 52. Foi quando aconteceu o gol da Albânia no jogo com Portugal. E de repente nós tínhamos um selecionador e uma Federação Portuguesa de Futebol tinha acabado de reestruturar tudo. Era um projeto para longo prazo. Uma coisa há 10 anos. E aparentemente os culpados do que tinha acontecido na Alemanha era o departamento médico. Houve uma reformulação completa da maneira como está organizada a Seleção Nacional. Portanto, era uma coisa sólida, profunda. E depois chegam os albaneses e dão cabo disto. E é bom ver como realmente a perenidade das decisões estruturais. Realmente, se Portugal vai pelo mesmo caminho das seleções de futebol, realmente se calhar não vale a pena estar a fazer grandes mudanças estruturais, porque as mudanças estruturais podem cair a partir de um golo com a Albânia. O que é que correu mal a Paulo Bento? Mas deixa-me só acrescentar uma coisa que é mais importante. É que no meio disto tudo eu não acho que o Paulo Bento seja quem tem mais culpa. Que o problema é que a nossa seleção não tem jogadores de jeito. Acabou-se. E desta vez nem jogou o Ronaldo. E nem sequer jogou o Ronaldo, o que ainda se notou mais. É essa geração. Nós temos capacidade para ganhar a Albânia, mas nós deixamos de ter capacidade para passar de uma qualquer fase de grupos num qualquer campeonato mundial. Acabou-se. E isso tem a ver com prefere-se apostar em jogadores estrangeiros com 19 e 20 anos do que com jogadores portugueses. E, portanto, não há base de recrutamento da seleção nacional. E acabaram-se os jogadores de futebol. O que é que correu mal a Paulo Bento, Ricardo? Eu não percebo nada de futebol, mas... Só quando é vermelho. Só quando as pessoas estão vestidas de vermelho, sim, mas o Paulo Bento... Eu tenho simpatia pessoal pelo Paulo Bento, as pessoas até têm a mania porque eu às vezes o imitava, que não tenho, mas não é verdade, eu tenho simpatia pessoal e até acho que ele não é mau treinador. Agora, acho que a umidade em Aveiro, se calhar, é... Não, a umidade também não teve culpa desta vez. Não teve culpa desta vez. Estavam mal preparados para o clima. Não, para o clima da Aveiro, sim, o clima Aveiro. Deve ser a ria. Há ali qualquer coisa que... Agora, o que o João Miguel disse, realmente, quer dizer, nesta equipa a gente já não tem, por exemplo, eu lembro-me da seleção, o número 10 da seleção ser o Rui Costa, agora é o Vieirinha. Portanto, esta seleção já não tem Figo, Rui Costa, mas as pessoas esquecem-se muitas vezes disso. O Pauleta. Sim, mas continua a ser a equipa mais do que suficiente para dar 3 à Albânia. Também a Albânia, com certeza. Mesmo sem o Cristiano Ronaldo. Sim, a Albânia, com certeza. Quem é que gostaria de ver à frente da seleção agora? Eu não ligo muito à seleção, mas talvez, eu acho que o Vítor Pereira é bom treinador. O Vítor Pereira tem o problema de ter sempre o sobrolho franzido de uma maneira estranha e de não ser muito, se calhar muito apelativo para os média, mas eu acho que o Vítor Pereira é um bom treinador. O Vítor Pereira perdeu um jogo no campeonato, tem 2 anos a treinar o Porto e, portanto... E já sem fruto. Quer dizer, isso não sei, isso não sei, mas... Lamenta a sorte de Paulo Bento ou sente-se com uma dívida de gratidão para com os albaneses? Pedro Mexia. Não é uma coisa nem outra. Eu acho que no essencial o que o João Miguel diz é o mais importante. Como habitualmente. A geração passou e, portanto, não se pode esperar de Portugal grandes voos. Entre não ter grandes voos e perder com a Albânia, vai um passo grande. Evidentemente que se pode muito criticar algumas seleções, algumas escolhas do selecionador e alguns favoritismos, etc. Acho que, pelo contrário, não se deve, e neste momento, como ele saiu e está toda a gente a dizer mal dele, acho que não se deve criticar por algumas das coisas melhores que ele fez e que eu, na altura, no programa falámos e que eu, agora que ele se foi embora, queria retomar, que é, eu acho muito bem que seja qual for o selecionador que venha, não selecione jogadores que acho que simularam lesões ou jogadores que abandonem estágios. Acho que isso não pode ser criticado a Paulo Bento, e está a ser criticado, e ele fez muito bem, porque tem que haver um princípio de disciplina mínima entre os jogadores de futebol,
e de seriedade no jogo e, portanto, nisso ele geriu, acho eu, bem a seleção. Bom. Depois dos jogos, Então, é outra questão. chega de bola. Já sabemos o que leva o João Miguel Tavares a declarar-se albanês, quanto ao Ricardo Araújo Pereira sente que não sabe nem quando nem como. Só sabe que nada sabe, portanto. Mais ou menos, é assim. E nessa medida, posso ser. Sabe ao menos do que quer falar? Não exatamente, mas uma vez que não sei nem quando nem como, estou habilitado a ser Ministro das Finanças. Porque a Ministra das Finanças deu uma entrevista ou fez uma intervenção, enfim, disse coisas. E as coisas eram... ela, em relação ao crescimento económico, ela não sabe nem quando nem como é que ele vai chegar. E, portanto, estamos na mesma posição. Ela tem um grau de responsabilidade ligeiramente superior ao meu no andamento das coisas do país. Infelizmente. Achas que devíamos ter os dois o 0, como eu tenho, ou devia ter tanto como ela? Não, sabes que eu quero sempre que a esquerda realmente exponha toda a sua lucidez. Mas a esquerda não sou eu, atenção. Não, tu não és um digno representante. Não sou nada, nem digno nem representante. Não seja nem uma coisa nem outra. Maria Luísa Albuquerque foi dizer isso à Universidade do PSD. De verão do PSD, sim. PSD. Foi informal. Eu gosto quando uma pessoa vai à universidade para buscar conhecimento, não é? E, portanto, quando aqueles alunos ouvem da boca da Ministra das Finanças que ela não sabe quando nem como... A Ministra diz também que espero que tenham apontado Portugal isso não deve empurrar sementas. com a barriga. Eu concordo absolutamente. Percebeu como é que devemos empurrar? Devias empurrar com a cabecinha, mas tens sempre muita dificuldade. Não, o problema é que Portugal tem o mesmo problema do que eu, que é que a barriga está à frente da cabeça. E, portanto, cada vez que se chega à frente é com a barriga. Há mais gente aqui que partilha desse problema, atenção. Eu estou a tentar, não. Tu não. A especialidade de Portugal é empurrar com a barriga, não há como. É sempre aquela coisa, nunca se planeia nada, é sempre quando está empurrado, geralmente contra a parede, que se reage, que se desenrasca. Isso é uma especialidade nacional. Mas há também a possibilidade de não querer empurrar com parte nenhuma, porque o que acontece foi que Mário Draghi, aparentemente, numas declarações desta semana, tem achado que alguns governos não têm, no fundo, aproveitado o seu dele trabalho e as suas... Ou seja, mas o governo português reagiu exatamente. E é contrário a essa interpretação. Mais do que uma vez, nós falámos aqui de que o governo português, às vezes, e de que os ministros das Finanças não agem como as pessoas fazem normalmente, quando estão no mercado, não sei o quê, ou numa loja e dizer faz-me uma atençãozinha. E os ministros portugueses nunca pedem isso. Nunca, não, nada. É o preço que está marcado. E mesmo que eles queiram fazer um desconto, eles dizem, não, está aqui a etiqueta. Mas conseguiram um desconto. Eu dou. Mas a questão é que conseguiram um desconto. Eu acho que Portugal nós, ao longo da intervenção conseguiram, mas do FMI não fizemos metade justamente, mas por qualquer... E passámos as avaliações todas. Mas por qualquer razão sentem a necessidade de manter no discurso essa espécie de... A flexibilidade orçamental vai ser provavelmente nos próximos tempos uma marca divisória entre esquerda e direita, não? Porque é esta questão que Mário Draghi trouxe para a mesa. Ele fala e que a Ministra das Finanças... Algum governo... Ele fala até a questão do investimento público. Mas se é tanga, há algum governo que se tivesse a oportunidade de gastar dinheiro, não gastasse? E dizia, não, eu prefiro... Tirando Salazar, realmente parece que preferia manter os cofres do Banco de Portugal cheios de ouro. Mas depois disso, em democracia, mas não é assim supostamente que se ganham as eleições. Vai haver eleições, talvez isto mude no próximo ano. O problema disto é o governo português tem a mesma capacidade de negociação com a União Europeia que um amigo meu, cujo nome não vou dizer, foi comprar uma casa e o dono da casa pedia-lhe 70 mil contos em moeda antiga. Ele queria mesmo moeda antiga. Foi há 2 dias, mas não, foi no tempo em que ainda havia escudos. Pedia-lhe 70 mil contos e esse meu amigo ficou com a casa por 72 mil.
porque negociou de com março, sim, depois de março a negociação. O aumento dos 70. Então está habilitado. Provavelmente para... Pode ser Ministro das Finanças. Está habilitado. Está esclarecido o estado de espírito do Ricardo Araújo Pereira. É a vez de percebermos o que leva o Pedro Mexia a declarar-se evangelista. Está a sentir assim um impulso de pregador? Não de pregador, mas é curioso este fenómeno de Marina Silva. Quer falar das presidenciais brasileiras? De repente está empatada. Dá a volta ao globo, vai à Escócia, ao Brasil. Marina Silva que está empatada com Dilma Rousseff. Nas sondagens, e que na passagem à segunda volta provavelmente terá os votos do candidato que está em terceiro nas sondagens, que é o candidato do PSDB, que é um candidato, digamos, do centro-esquerda ao centro-direita, e que, portanto, votará provavelmente nela. Portanto, é muito provável que ela seja a próxima presidenta do Brasil. O que consegue traçar um perfil político de Marina Silva? O perfil dela é que é curioso, porque é um perfil bastante bizarro. Começa como o Brasil, meu cara. É uma mistura, ecologista. É uma mistura bastante estranha, porque bem-vindo ao Brasil. É ecologista. Depois ela é candidata pelo Partido Socialista, enfim, por uma coligação, mas o candidato que morreu no acidente era do Partido Socialista, portanto o partido central daquela coligação é o Partido Socialista. Ela é bastante bem vista no mundo dos negócios, o que em geral não é uma característica dos candidatos socialistas. Em Portugal é. Sim, em Portugal é. E depois tem uma componente evangélica muito forte na sua vida pessoal e nos seus compromissos. Sabemos o que aconteceu em relação a uma proposta que estava no programa sobre o casamento gay, que aparentemente por pressão dos evangélicos, que são importantes na campanha dela, foi retirado. E portanto depois tem um lado quase de uma espécie de santa laica. As pessoas referem-se a ela muitas vezes de uma forma quase assim... Estás a explicar todo o seu sucesso, ou seja, vai a todas. Pois estou, mas é um caso bastante interessante, sendo que Dilma, que foi escolhida porque ganharia qualquer pessoa que Lula escolhesse, Dilma, que aliás foi bastante, em alguns aspectos, bastante mais decentezinha do que Lula, nomeadamente porque foi na intolerante com a corrupção. Pondo a mexer não sei quantos ministros. Demitiu vários ministros e, nomeadamente, na política externa foi menos amiga de negacionistas do Holocausto, etc. Teve uma política externa, apesar de tudo, menos pró-facínora, digamos assim, do que Lula. Mas é um choque se o PT, que está alapado há muitos anos no poder, com as consequências que se conhecem, que sair de lá. Esta ligação de Marina Silva aos evangélicos parece-lhe uma vantagem ou uma desvantagem política, João Miguel Tavares? Eu acho que uma coisa não é outra, porque os evangélicos no Brasil são imensos, um quarto da população é evangélica. Por isso mesmo. São mais de 40 milhões. E tem uma bancada parlamentar. Sim, não são maioritários, ou seja, estou a dizer que podia ser os católicos afastar-se ou haver alguma espécie de preconceito, mas aquilo, o Brasil todo ele é um sincretismo que é boa parte desse fascínio do país. Pode ainda haver muita coisa em cima da mesa, embora também o povo brasileiro, muitas coisas, também não é excessivamente sensível a grandes casos, porque senão o Lula Silva, depois dos mensalões, nunca teria tido as situações que teve. Exatamente. Agora, vamos ver o que é que ainda aparece. Não é? Houve o caso do Eduardo Campos, já depois de morto, ter andado a fazer doações de 2,5 milhões de reais para a campanha, embora eles já digam que é roupa suja, lavada a campo, foi transferências das contas e não de uma conta pessoal, mas de uma conta de campanha. A Dilma está envolvida também com a questão da Petrobras e tudo isso. Portanto, esses escândalos, à última da hora, se a votação for muito renhida ainda podem alterar as regras do jogo. Mas há muito tempo que isto não acontecia, o favorito não ganhar. Há muito tempo que isto não acontecia no Brasil. Seria divertido ver lá a Marina Silva. Acho que sim. Tem preferência nas eleições brasileiras, Ricardo? Os evangélicos têm muitas qualidades. Por exemplo, eles leem mesmo a Bíblia, coisa que os católicos não fazem tanto. Cantam muito. Cantam e... Agora, eu uma vez estava já não sei onde é que era, mas estava com um padre. Hoje estás muito avózinho, mas eu gosto disso, atenção. Recordar umas coisas. Mas eu lembro-me do meu tempo. Uma vez eu estava num debate. Isto foi há pouco tempo. O tempo dos escudos. Exato. Eu estava com um padre, do qual eu gosto. E o padre disse, chatice, só tenho chatice lá com umas beatas da minha paróquia. E eu estou com esse padre. Eu não gosto muito de beatos, pá. Não gosto de beatos. E agora, estou com esperança que esta Marina suba, seja uma tal santa laica, como disse o Pedro,
e suba impolutamente ao poder e dentro de 2, 3 anos esteja cravejada de casos de corrupção. Normalmente é este o processo. É o processo. Não é? É assim a vida. Já estamos na altura dos decretos. O João Miguel Tavares decreta. Se não sabe, pergunte. Se não sabe, pergunte. Isso é aplicável a quem? Foi o conselho que Pedro Passos Coelho acabou de dar a Aníbal Cavaco Silva. Aníbal Cavaco Silva, não uma, mas 2 vezes, veio chorar ao público, mais uma vez a pôr-se ao fresco, aliás, sacudir água do capote, como aqui explicámos, e bem, no último programa. E agora, ele ao mesmo tempo sacudiu água do capote e pôs-se ao fresco. Pôs-se ao fresco, sacudindo água do capote, que o Cavaco Silva consegue, de facto, fazer isso. Acumular expressões. Tu és contra a acumulação de expressões, decide-te. Mas de vez de Passos Coelho e Cavaco Silva tentarem resolver isso no remanso dos seus lares, não. Vêm para as televisões mandar bocas uns aos outros. Já daqui a nada já estamos no tempo de Sócrates versus Cavaco, não é? Há ali qualquer coisa já de podre naquela relação. Os socialistas saíram dos sótãos. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República trocam galhardetes em público. Está tudo à mostra. Está tudo à mostra. É pornografia política. Eu gosto disso, exatamente. Está tudo a pôr as suas tricas na internet, está tudo a nu para todas as pessoas e embora eu aqui simpatize, porque eu simpatizo com Pedro Passos Coelho, porque o arzinho de sonso de Cavaco Silva nestas coisas não há já pachorra. Ele já gastou os créditos de sonsice ao longo do seu mandato. O Pedro Mexia decreta decência. Decência, porque o Ministro Pedro Lima espera que as propostas para a compra da TAP sejam decentes. O que é um critério revolucionário em termos dos negócios do Estado, esta exigência de decência, e acho que se o próximo passo for decidir ou for exigir que seja negócios com dinheiro limpo, acabou-se. E aí fecha-se a loja. Portanto, eu acho interessante como critério a decência, mas acho nunca mais privatiza nada. Acho que nunca mais privatiza nada. Finalmente o Ricardo Araújo Pereira decreta que se corte. Exato, porque o Ministro Crato veio dizer que os cortes fizeram muito bem às universidades. Portanto, eu que sou um fã das universidades e gostava de as ver prosperar ainda mais, gostava que os cortes fossem um pouco mais ao osso. Acho que, por enquanto, eles ainda estão muito à larga. E para melhorar ainda mais, para melhorar o mais nosso desígnio é fazer melhorar estar na educação, as coisas. Desinvestindo na educação. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Quem? Isto foi um debate que aqui esteve. Foi, é verdade. Isto é um debate que aqui está.